Alô, alô, gente boa, gente linda de Deus. Bem-vindos, bem-vindas, todos, em todos os lugares, todas as pessoas, todos significando todo mundo incluído, todos aqueles que não se excluem, mas que, ao contrário, se sentem convidados, abraçados, acolhidos e, portanto, incluídos no convite dessa graça, desse amor e dessa palavra que chega até você e que tem o poder de revolucionar a mente e o coração. Eu estou com você, dando prosseguimento, já desde o início de janeiro de 2023, chegamos aqui em Mateus, no capítulo 6, nessa sequência que quem está acompanhando está crescendo, está se everestianizando, vai crescer, vai se desmediocrizar, vai aprender a mente de Cristo, vai se desenvolver, vai evoluir, vai ser pacificado, vai se acalmar, vai ganhar e aprender e a exercitar o que aprenda sobre a paz que excede a todo entendimento. E nós estamos aqui precisamente nesses dias, dando sequência, como eu disse, está tudo interconectado. Quando Jesus chega aqui no capítulo 6 de Mateus, do verso 25 ao verso 34, que é o que nós estamos tratando desde ontem, vamos continuar tratando enquanto houver ocasião pertinente para tratarmos desse tema. Ele está falando de ansiedade, que eu disse ontem a você, que é um dos temas aos quais Jesus dedica uma sequência mais prolongada de argumentação a respeito, de enfatização a respeito. Porque a ansiedade está na base de todos os nossos desarranjos, de todas as nossas doenças, de todos os nossos estresses. Está na base da maior parte das nossas enfermidades ou condições cardíacas, não sendo algo de natureza genética. Na maior parte das vezes é a ansiedade que está na causa do que se acumulou e produziu o nosso mal cardíaco. Eu, por exemplo, na minha juventude, corri tanto, dormi tão pouco, 3 horas por dia, comia só em avião todo dia, ou chegava num lugar, não tinha hora para dormir nem para comer, atendia gente o dia inteiro, entrevistas o dia inteiro, pregações o dia inteiro, voltava para casa naquela ansiedade de ver meus filhos e de botá-los na cama, de orar com eles, de ser afetuoso e pai presente. E eu fiz isso com todo o amor do meu coração, mas nem por causa disso eu deixei de pagar um preço. Na base disso tudo estava aquele latejamento. Por mais bem motivado que ele fosse, mas era um latejamento ansioso. Conclusão, depois de 35 anos, 40 anos, eu estava com todas as minhas artérias entupidas, inclusive as minhas carótidas. Eu vejo, por exemplo, quando alguns amigos meus me dizem: rapaz, Caio, eu coloquei 12 stents no meu coração, 10 stents, 9 stents, 8 stents. Eu digo: a quem me dera ter tido essa possibilidade, porque você bota um stent e você abre. Você abre aquela artéria, você abre aquele condutor sanguíneo para o coração, você o dilata de novo, de maneira artificial, com aquela argola que abre ali, o sangue flui. É uma ressurreição dos mortos. Mas os meus
estavam todos tão entupidos que não tinha lugar para colocar stents. Eles só conseguiram colocar 2 fazendo um esforço enorme, porque estava tudo bloqueado. E até há uns 3 anos ou 2 anos e meio, eles ainda tentaram mais uma vez, ver se havia lugar para um terceiro stent. Não havia. Então, todo o meu tratamento pessoal é dietético, medicamentoso, ou de movimentação para fazer o bombeamento do coração acontecer. Mas não tem bom e é inevitável. Se você andar num caminho que seja regado à suculência da ansiedade, inevitavelmente você vai pagar um preço. Vai pagar um preço em outras áreas. Eu, por exemplo, não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim, você entendeu? Que estou chegando aos 70 anos, depois dos 18 eu praticamente fiz tudo de bom que eu podia fazer na minha vida, com um pequeno parêntese de insensatez. Entre 98 e alguns anos depois de 98, mas já eram anos de recuperação da insensatez de 98. Mas o preço? O preço é inevitável, não tem bom, como Jesus diz, ninguém pode. Ninguém foge. Todo mundo paga alguma conta. E no meu caso, além do coração, veio o diabetes que eu adquiri. Pela mesma razão, mesma falta de sono, mesma falta de alimento, mesmo engorduramento, a mesma atitude de o que me servirem eu traço, eu como, eu boto para dentro, não vou fazer desfeita, não vou fazer dieta. Era quase que uma questão de honra espiritual eu não me autopreservar. Era me dar, me desgastar, me entregar, me esfolar por amor. Tudo muito lindo, muito romântico, mas você paga uma conta. E Jesus está falando isso aqui com discípulos. Isso está dentro do escopo do Sermão do Monte. Eu me tomei como um exemplo de fragilidade e relatividade e de pagamento desse preço, e graças a Deus eu comecei a me acordar para o fato de que não interessava se aquela minha dedicação que não me dava tempo para dormir, nem para descansar, nem para tirar férias, nem para me poupar, nem para dizer não para aquela multidão ávida, nem para, enfim, fazer um filtro ainda muito mais filtrante de compromisso. Eu tinha uma agenda que já estava comprometida 8, 10 anos adiante, todo dia com compromissos 8, 10 anos adiantados. Era uma loucura. Tudo para Deus, tudo para Jesus, tudo para expansão do Evangelho, mas não adianta. Não é a causa, sendo nobre, sendo justa, sendo boa, que vai poupar o colesterol de entupir as suas artérias, que vai poupar as suas carótidas, que vai poupar a questão e a situação sistêmica do desenvolvimento de um diabetes. Não adianta você ficar 35 anos num avião datilografando horas e horas e horas e horas e horas e horas. Pode ter feito 180 livros, como eu fiz, mas e daí? O preço teve que ser pago. Ou as pessoas me perguntam, como chegam nessas caixinhas, algumas perguntas do tipo: Caio, trabalhando tanto como você trabalhou nos últimos 50 anos, neste meio século de atividade intensa e ininterrupta, como você também conseguiu ler tanto? Ora, ler tanto, ler como houve períodos como os 2 anos que eu fiquei na Flórida e li mais de 50 a 60 mil páginas e escrevi milhares de outras em inglês.
Tudo isso é muito gostoso, muito lindo, mas tem um preço a pagar. Ninguém é bom o bastante se não descansar. Adoece. Sem sábados de paradas, sejam os teus sábados, domingos, ou segundas, ou quintas, tanto faz, sem a parada necessária, o teu organismo vai ficar bloqueado. Sem as atividades físicas necessárias, você vai ser penalizado. Sem a dieta adequada, o alimento apropriado, você vai ficar congestionado organicamente. E mais do que isso, eu, graças a Deus, meu pai dizia que desde menino eu era um indivíduo responsável, sempre fui. Mesmo na minha irresponsabilidade, eu era profundamente responsável com o meu compromisso de engajamento inconsequente e irresponsável. É uma coisa muito doida, mas é absolutamente verdade. Quem me viu crescer sabe disso. E depois que eu me converti, responsabilidade intensa, mas ao mesmo tempo, eu vivi a maior parte da minha vida com essa intensidade, mas sem alimentá-la com ansiedade volumosa. O que ficou presente foi a ansiedade inevitável do horário. Eu tenho que cumprir esse horário. Não, eu não posso mais, eu tenho que sair, senão não chego, senão eu perco a hora, senão eu não volto, senão eu não atendo todos os compromissos. A minha vida era secundada, era de segundo a segundo. Chegou uma época, por exemplo, do meio da década de 80 até o final da década de 90, eu trabalhava com base em minutos. Quantos minutos o senhor pode conceder a essa pessoa? 2, 3. Quando era assim uma coisa enorme, eram 5 minutos. Diz para ele ser bem objetivo, que eu serei bem objetivo, a gente resolve tudo. Porque era uma fila tão grande de compromissos e de coisas para atender. Uma reunião de 1 hora com alguém tinha que ser uma figura de um significado, de uma importância e cujo resultado de conversa iria produzir soluções tão extraordinárias que eu podia separar aquela hora. Do contrário, era uma eternidade na minha agenda um negócio desse. Agora, você paga um preço. Paga um preço. Com 27 anos eu comecei a ter fibrilação atrial, comecei a ter a ameaça de que eu poderia eventualmente cair duro a qualquer momento. Eu vivi com uma espada na cabeça e não parei de fazer nada do que eu fiz. Até que as coisas foram se agravando, eu tive que fazer intervenções variadas que me ajudaram, que me melhoraram as funções cardiológicas. Aí veio o diabetes, que eu trato minuciosamente, cuido com todo o meu carinho. Ando hoje em dia com a minha maquininha de aferição de como é que está a minha medição de glicemia. Está normal para essa hora do dia. Quando eu terminar aqui o papo, ela vai estar lá tranquilinha, em 85, 90. Está tudo bem. Agora, eu não comecei a fazer isso com 27 anos, como eu deveria ter começado. Não, eu comecei a fazer isso depois de um tempo, quando, por exemplo, eu recebi um prazo de 6, no máximo 7 anos de vida. Há uns 15 anos atrás, no máximo. 6, 7 anos de vida, se o senhor viver muito, reverendo. E aí eu olhei em volta com os meus netinhos ainda, todos se desenvolvendo. Hoje a minha mais velha já tem 24 anos, a minha neta mais velha. E o caçulinha vai fazer 2 anos agora, daqui a alguns dias. São 6, meus filhos. O mais velho, naquele tempo, ainda não tinha a idade que tem agora, né? Daqui a mais 1 ano e pouco, ele faz 50 anos. Mas naquele tempo, há 15 anos atrás, ainda tinha muita coisa que eu queria ver ser desenvolvida nele, como ainda hoje tem. E em todos os outros filhos.
a alegria de vê-los se desenvolverem, de produzirem, de se tornarem independentes, autônomos. Já eram. A maior parte dos mais velhos já eram. Mas eu queria ver todos. Mas foi naquele momento, naquela hora que eu falei, não, ou eu tomo cuidados completamente especiais e levo esse mandamento de Jesus mais do que a sério, porque a gente ouve falar de ansiedade e aí não parece que não tem nada a ver com aquilo que é importante. Importante é não adulterarás, não matarás, mas não viver ansioso é não te matarás. Não viver ansioso é não te farás mal físico, mental, psíquico, orgânico e de todas as outras naturezas. Parece que só tem importância, não dirás falso testemunho, não mentirás, mas não andeis ansiosos, parece que é coisa de somenos. Mas ao contrário, minha gente, está na base das importâncias da vida. Graças a Deus eu aprendi isso em tempo suficiente para fazer disso um benefício para mim, que pode prolongar ainda muito a minha vida com a graça de Deus. E já tem algum tempo que eu venho praticando isso com lucidez, com consciência. E a minha mulher é testemunha de que se eu já era desde garoto uma pessoa responsável com o que eu fazia, ao mesmo tempo sem nenhuma neurose com a minha responsabilidade, eu fazia o que podia, o que não podia, eu não levava para a cama, eu dormia em paz. Nem que fosse às 3 horas inclinado no avião, na janela, eu dormia em paz. E não guardei, e não transformei minha mente nem minha alma num armazém de preocupações. O que dava para fazer, dava. O que não dava, não tinha dado. E eu seguia adiante, sem me culpar de nada. Isso foi o que me salvou, porque isso diminuiu a ansiedade destrutiva dentro de mim. Ficou só aquela camada de ansiedade da responsabilidade do relógio, do compromisso, da agenda, mas sem o resfolegamento ansioso que acaba acelerando e matando mesmo as pessoas de maneira violenta. E por todos os modos. E disso, graças a Deus, eu fui poupado pela natureza da fé, da confiança, do descanso e do treino que nessas áreas eu tinha aprendido e praticado para mim mesmo. Mas quem me dera ter tomado os cuidados que eu venho tomando nos últimos 15 anos se eu tivesse feito isso praticamente a vida inteira. Eu estaria aqui vendendo força, energia, poder e tantas outras coisas para quem quisesse, porque hoje, depois de ter vivido até aqui essa vida como se fosse o Lula uma vez, quando me conheceu em 89, nós iniciamos os nossos papos em 1989, 90, e ele, várias vezes, a secretária dele vivia atrás da minha para marcarmos horários para a gente se encontrar. E eu estava ou na Inglaterra, estava nos Estados Unidos, estava na Alemanha, estava no Nordeste, estava no Brasil Central, estava no Sul, estava em todo lugar, todo dia. Aí eu me lembro que a gente se encontrou uma hora, ele falou, cara, você está numa campanha presidencial? Porque eu fiz essa campanha presidencial, tinha sido a primeira dele contra o Collor de Mello, foram 8 meses na estrada, eu quase morro. E você está há quanto tempo nisso? Aí naquele tempo eu disse a ele, eu já estou há 20 anos nessa sem parar. Ele falou, não dá, como é que você aguenta? Falei, pois é. Só que ia chegar uma hora em que o corpo não iria aguentar. Em que o cérebro não iria aguentar, as emoções não iriam aguentar. Portanto, esse mandamento de não andeis ansiosos é algo que também implica numa reorganização total da vida.
tem a ver com uma capacidade de remensurar, de remedir, de repesar, de reconsiderar o que vai entrar e o que não vai entrar. Aquilo por que você vai poder dizer sim e as muitas coisas para as quais você vai ter que dizer não. E fazer isso sem nenhuma culpabilidade. Fazer isso até com uma certa tranquilidade. Porque uma das coisas que me ajudou profundamente a controlar, não ansiedade gritante, que eu nunca sofri dessa, repetido só hoje pela terceira vez a mesma coisa, nunca sofri, e já tenho dito a vida inteira, se eu tivesse sido de fato ansioso, eu tinha morrido lá embaixo, com 27 anos, 30 anos no máximo. Eu estou aqui, vou longe ainda, se Deus me permitir, se o Senhor me permitir, para a glória do nome dEle. Agora, quando você ganha essa consciência, aquela música que diz mais ou menos assim, não tenho pressa porque já corri demais, passa a ser a sua filosofia de vida, no caso é a minha. Eu chego nos lugares onde as pessoas estavam acostumadas a me ver sempre correndo, aí me perguntam, tem alguns das antigas, de meio século atrás, que me perguntam, e aí, Caio, correndo muito? Eu digo, não. Eu ando devagar porque já corri demais. Agora vou num outro passito. Eu vou bem devagar para poder ir muito longe, bem mais longe. E se eu nunca tive aquela ansiedade profunda, radical, entranhada, enraizada, intestina, visceral, perturbadora, insone, plantada em mim, nunca tive, mesmo. Minha primeira esposa sabe disso. Meus filhos do meu primeiro casamento sabem disso. Minha esposa Adriana, com quem eu vou fazer daqui a mais 1 ano e meio, 25 anos de casado, sabe disso. Que eu não sou ansioso mesmo. Mas existem certos modelos de existência que, mesmo se você não for ansioso, eles vão te colocar no nível vibratório de ansiedade que não deixará de ser prejudicial. Você está entendendo o que eu estou falando? É muito claro, é muito óbvio o que eu estou dizendo. Então, ontem nós vimos Jesus fazendo uma conexão entre tudo que ele tinha dito antes e a sequência do que ele vai dizer depois, que é sobre ansiedade. Aí nós vimos as conexões, está tudo gravado do dia de ontem. Eu recomendo que você, se não estava aqui no dia de ontem, assista o dia de ontem para entender o dia de hoje. Assim como você tem que começar lá em Mateus 1:1 para entender o dia de hoje. Ou pelo menos você teria que voltar para o Sermão do Monte, para os Macários, para os Bem-aventurados em Mateus 5:1, para entender o dia de hoje, porque está tudo entrelaçado. Tudo entrelaçado, como ontem eu fiz um sumário dos entrelaçamentos. É por isso que o verso 25 aqui começa com esse por isso vos digo, porque é consequencial. Se vocês não alterarem os seus valores, os seus significados, as suas importâncias, as suas prioridades, se vocês não reorganizarem o seu tempo, se vocês não assumirem pacificadamente a sua relatividade, se vocês não entenderem a limitação do significado de um dia de 24 horas, uma semana de 7 dias, em um ano de 365 dias e 6 horas, se vocês não entenderem o valor e a importância santa, de algum sábado, de algum shabat, de algum dia de descanso, de algum momento de desmobilização, de virada, de desligamento, de alteração de agenda, de consciência, de atividade e de mutação de olhar
para renovar o cérebro, a mente, as emoções e tudo mais no ser, não tem bom. A gente vai adoecer, seja de maneira muito grave, mais ou menos grave, ou média, mas vai pagar um preço. E Jesus está falando aqui que a ansiedade se torna uma coisa praticamente inevitável na gente, em razão das prioridades adoecidas da nossa mente, das importâncias distorcidas, como eu falei semana passada inteira. Está tudo gravado aí. Quem estiver levando a sério o que está aprendendo comigo aqui, quando perde, volta atrás para pegar a sequência inteira, para eu não correr em vão, para eu não falar em vão, para eu não ficar com vãs repetições. Pelo amor de Deus, me ajudem e se ajudem. Então, antes de tudo, eu fiz questão ontem de passar o dia inteiro explicando que esses princípios que Jesus ensina sobre como botar a ansiedade num lugar de não destrutividade na existência da gente, na mente, na alma, nas emoções, nos afetos, nas funcionalidades, na saúde orgânica, espiritual, psíquica, relacional, comportamental, em tudo que diga respeito à natureza da nossa existência, do visceral ao superficial, que diga respeito à ansiedade, tem que vir precedido daquela compreensão inteira. Se eu não tiver aquela compreensão, eu vou viver ansioso. Até porque eu habito num mundo de instigamento à ansiedade de dia e de noite. A gente lida com mídias de aflição. Você pega aí, e todos nós andamos com um ataviamento celular. O celular virou um ente que faz parte, é quase um membro extensivo do nosso ser. É uma entidade complementar da nossa vida e é uma entidade de estímulo. A ansiedade, eu já chequei, deixa eu ver quem falou comigo, quem está esperando, quantos milhares estão aguardando. Imagina só, se eu fosse tratar as minhas redes sociais com ansiedade, eu estava morto também. Porque tem posts que eu faço que eu olho lá, além das 25, 30 mil curtidas, e de pessoas, ou os comentários que vão aos milhares e milhares e milhares de comentários. Eu queria poder entrar e sair falando com todo mundo, mas aí eu teria que não viver mais. Eu não conseguiria. Então eu sei, e as pessoas precisam saber, que eu tenho um limite humano de tempo para conseguir realizar. Do contrário, é morte certa, porque não tem bom para conseguir estabelecer essa conciliação. Se você não se proteger, ninguém vai proteger você. E você vai adoecer. Então, tudo começa com ressignificações, com revalorações, com reagendamentos. Quando eu boto uma coisa nova para dentro, de algo que já está lotado na minha vida, eu vou precisar tirar alguma outra de dentro da minha existência. Eu botei essa, eventualmente eu vou ter que tirar outra. Vou ter que remover uma outra. Porque não cabe tudo. Não dá para ser tudo, não dá para fazer tudo, não dá para aceitar tudo. E ainda tem uma artimanha violenta nisso tudo, que eu aprendi garoto. Quando eu comecei a me ocupar ministerialmente para todo lado, eu só faltava ser esquartejado pelo desejo de todos que queriam me levar para todas as bandas da terra. E eu aprendi que não seria possível. Eu queria me dar do jeito que eu pudesse me dar, mas se eu me entregasse para as determinações de terceiros, eu seria esquartejado e não sobraria absolutamente nada para ser vivido, nem praticado com o mínimo de saúde. E mesmo tendo essa consciência, eu ainda pratiquei extravagâncias.
Hoje, por exemplo, eu estava falando com um amigo querido. É um novo amigo que chegou na minha vida esses dias, mas chegou numa velocidade intensa e com uma eventual promessa de muita profundidade relacional. Uma pessoa super, super interessante que eu já conhecia de longe, uma figura pública também. Ele me conhecia há muitos anos, eu a ele, mas nós nunca tínhamos nos encontrado. E agora, por causa do evangelho, desse evangelho pregado aqui, nessa hora, que milhares de pessoas ouvem, veem e estão sendo profundamente mexidas, mas eu tive uma conversa com ele, porque ele está necessitando de toda libertação de ansiedade, porque ele está se recuperando de uma enfermidade decorrente da ansiedade violenta, com consequências enormes. E aí eu venho dando inoculações de calma, de paz, de desmobilização, de ansiedade, de ressignificação de valores, de coisas novas que ele vai ter que fazer nos anos que restam a ele e a mim. Nós temos praticamente a mesma idade. Eu falei, olha, vamos dar as mãos e andarmos juntos nas mesmas ressignificações para que a gente contribua com o melhor de nós para a nossa melhor longevidade. Aí hoje de manhã ele me mandou um videozinho que eu achei que o fato dele ter me mandado aquilo podia fazer muito mal a ele. E aí eu falei, olha, isso aí já passou, já era, já acabou, graças a Deus. Não tem que ficar dentro do teu coração, tem que ser esquecido, porque essas coisas são as que fazem mal. São essas as que adoecem a gente. Essas temáticas são profundamente enfermiças. Eu disse isso com outras palavras, porque ele está, inclusive, hospitalizado ainda, vai sair amanhã, com a graça de Deus. Mas eu falei, a gente precisa ir controlando isso e fazer todo o bem que a gente vai poder fazer a milhares de pessoas sem nos fazermos mal. E uma das condições de natureza assim, sine qua non, para a gente poder ter longevidade para realizar esse bem, é a libertação de toda e qualquer ansiedade. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que haver de comer e beber. Tem gente aqui comigo que não tem problema com relação a comer e beber. São pessoas que têm um salário estável, um emprego garantido, ou qualquer coisa do gênero, ou têm uma poupança razoável, ou têm uma vida modestamente organizada e que não pensam no comer e no beber. Mas a gente precisa saber que a maioria absoluta, esmagadoramente absoluta do planeta Terra pensa no que vai comer e beber todo dia. E não tem alternativa frequentemente. São pessoas que já nem ficam ansiosas, porque a fome é tão grande que algumas delas já até desistiram da ansiedade. A ansiedade se tornou um luxo para elas, porque a dor da fome não permite nem que elas tenham o luxo da ansiedade. Você veja a situação calamitosa da maioria de nós humanos no planeta Terra. Mas os mais ansiosos, de natureza com potencial de adoecer nosso coração, de criar um diabetes tipo 2 em você, que se sistematize organicamente contra todo o seu organismo, a ansiedade que pode produzir somatizações variadas, doenças de pele, descontroles emocionais, desarranjos afetivos, medos diversos, fobias,
multiplicadas indefinidamente dentro da gente. Esse tipo de ansiedade, na maioria das vezes, é propriedade da classe média para cima. São justamente os que não têm problema com o comer nem com o beber, os que vivem ansiosos pela pior de todas as ansiedades. É o que eu faço para ter mais, o que eu faço para acumular, o que eu faço para não perder, o que eu faço para não ser dilapidado, o que eu faço para manter, o que eu faço para investir, o que eu faço para ser mais relevante, o que eu faço para ser notado, o que eu faço para ser significativo, o que eu faço para ser percebido, o que eu faço para ser afamado, o que eu faço para ser influente, o que eu faço para não perder o espaço, o que eu faço para ganhar novas posturas e níveis e alcances, o que eu faço, e que coloca a maioria das pessoas numa angústia recorrente, ininterrupta e crônica, e que não tem bom para aguentar, para suportar, não tem ninguém. Gente muito boa e saudável pode morrer subitamente do coração por causa de dores, de angústia, de melancolia, ou de aflições de ansiedade, ou de medo, ou de fobias, ou de tristezas. Todas essas coisas têm o mesmo poder de natureza assassina, suicida de fato, de nós contra nós mesmos. A gente costuma alimentar o que de pior possa existir contra as nossas próprias vidas, sem nem percebermos. Por isso vos digo, mudem os valores, disse Jesus. Signifiquem as vidas e prioridades e agendas e importâncias e sentidos, saiam das importâncias falsas, das personas, dos mascaramentos, de todas essas realidades para fora e concentrem a vida no que pode ser equilíbrio interior para o coração, para as emoções, para o ser, para revalidação das coisas que realmente valem a pena a gente por elas viver, morrer, dar a vida e em nome delas e por causa delas transcender para a vida eterna. Por isso vos digo, diz Jesus, não andeis ansiosos por nada na vossa vida, nem pela comida, nem pela bebida, nem tampouco pelo vosso corpo. Primeiro, pelo corpo em relação à saúde do corpo. Não fique preocupado, não seja um hipocondríaco, porque a ansiedade produz muita hipocondria. As pessoas hipocondríacas, e eu conheço muita gente hipocondríaca, gente que passa o dia inteiro pensando no que pode estar dando errado no seu corpo. São pessoas que chegam numa reunião social e qualquer menção que se faça, especialmente em reunião de pessoas de meia idade para cima, tem muito papo sobre achaques. Achaques orgânicos, físicos, ósseos, de todas as naturezas. E aí eu vejo os hipocondríacos da sala. Se chega alguém e fala de um joanete, o cara já diz, ih, rapaz, eu também, outro dia senti uma fisgada do joanete, será que eu vou ter que fazer o mesmo procedimento que você? Aí chega um outro e diz, eu estou precisando cuidar melhor do meu fígado. Rapaz, eu também estou com uma sensação de que algo comigo também está acontecendo, não tem nada lá. Aí se alguém chega e diz, não, ele vê a pessoa pegar lá a caixinha dela de remédios e pegar um remedinho. Aí o hipocondríaco pergunta logo, para que é isso, hein? Para que é isso? Aí o cara diz, não, é para o meu coração. Para quê? Não, é só um beta-bloqueador, ou é isso, é aquilo. Aí o cara, qual é o nome, hein? Como é que funciona, hein? Deixa eu anotar aqui, ele escreve no celular dele. Daqui a pouco ele vai e compra sem estar precisando. Ele vai comprar e vai tomar. O que está na base daquilo é a ansiedade. Como a ansiedade
produz essa fobia de natureza completamente adoecedora no coração da gente, que é a hipocondria, essa obsessão pelo nosso estado possivelmente negativo, física, orgânica e mentalmente. É o indivíduo que se identifica com todas as narrativas de enfermidade ou com todos os processos enfermiços que ele observe. Ele começa a sentir muitas vezes as mesmas coisas, ele começa já na mente a produzir, dizer, te telefona 2 dias depois, aquela conversa que a gente teve, você sabe que eu acho que eu estou com a mesma coisa, porque depois daquela conversa eu passei a sentir isso e aquilo, estou preocupado, porque a ansiedade produz fobia. E a fobia produz, inevitavelmente, hipocondria em relação ao cuidado com o corpo. Não é aquele bom cuidado. Não é o cuidado de uma pessoa que, dependendo da hora, faz os exames e faz os check-ups acautelados relacionados à idade que tem, ao tempo que tem, aos sintomas que apresenta. Depois de uma determinada idade, você começa a ter que fazer naturalmente, todo ano, de 2 em 2 anos, uma verificada geral. E depois que você chega ainda a uma outra idade mais avançada, passa a ser algo obrigatório, se você tiver meios. E mesmo quando você não tem meios, eu recomendo todo mundo, se inscreva logo antecipadamente na fila do SUS, para fazer e pedir do clínico do SUS todos os exames necessários para que você, mesmo que espere 2 meses, 3 meses na fila, volte com relatório orgânico geral para que você não seja apanhado de surpresa. Mas isso não tem nada a ver com ansiedade. Tem a ver com uma precaução inteligente, sensata e sábia para a vida, que quando é uma precaução, quando é feito com data, com agenda, com naturalidade, com normalidade, não é sintoma de hipocondria, só de amor próprio, de autocuidado e de autopreservação, que todos nós precisamos aprender, até porque se eu não aprender a amar a mim mesmo e a cuidar de mim mesmo, eu não terei amor bastante para cuidar de ninguém, nem do meu próximo, a começar de dentro da minha casa, dos meus, dos seus, de todos os nossos. Então não andeis ansiosos pelo vosso corpo. E eu parei aqui, o texto tem uma sequência, mas eu parei porque essa obsessão negativa com o corpo é a mãe, é a unção, é a coroa, é o cetro, é a desgraça do trono da hipocondria, da fobia hipocondríaca. E tem mais, a hipocondria acaba realizando na vida do hipocondríaco tudo aquilo que não existia, mas pelo medo, pelo temor, o indivíduo acaba somatizando e desenvolvendo com o tempo, com os meses, com os anos, com as décadas, ele acaba ficando doente daquilo que ele teve medo. Porque o medo adoece a gente. Guarde isso no seu coração, o medo adoece a gente, é inevitável. Andou apavorado, andou com medo, vai ficar doente. Mesmo que seja medo o dia inteiro de assalto o tempo todo, olhando para todo lado, vai adoecer, a cabecinha vai ficar dodói, as emoções vão ficar dodói, você vai ficar tomado por realidades de fobia sindrômica. Tudo é apavorante. E aí não tem corpo, como não tem nenhuma outra dimensão do ser que se sustente debaixo de tamanho acachapamento apavorante. Portanto, não andeis ansiosos pelo vosso corpo.
para que isso não se transforme em hipocondria em vocês. E não andeis também, presta atenção aqui comigo, está prestando atenção? Não andeis ansiosos pelo vosso corpo, Jesus disse, quanto ao que haveis de comer e de beber, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E tem gente, quando Jesus falou isso, para o público que ele falou isso, era um público de gente pobre. Lá na Galileia, tinha alguns ricos. E a disparidade econômico-social na Galileia era enorme. Era como no Brasil. Era como no mundo inteiro, nos nossos dias. Tinha alguns riquíssimos na Galileia, como foi o caso de Mateus, que se tornou discípulo de Jesus, riquíssimo. E havia gente que, se não saísse para pescar todo dia, não tinha o que comer. E se não fizesse força para comprar pelo menos uma vestimenta nova todo ano, ia ter que vestir roupa rasgada, roupa poída, roupa cozida, roupa remendada, porque não tinha meios. E as mulheres sofriam, como sempre, infinitamente mais, porque são elas que precisam muito mais da proteção da vestimenta do que a maioria dos homens. Isso no passado, nos dias de Jesus, tinha gente nesse nível de dizer o que eu vou vestir. E não era no guarda-roupa escolhendo no meio de 400 sapatos de marca ou de milhares de roupas. Não, não era esse conflito. Ai, meu Deus, o que eu vou vestir? A minha personal stylist me diz que a minha pele fica melhor nessa época do ano com esse tipo de tonalidade. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de ter o mínimo para se cobrir. De tão pobres que essas pessoas eram. É originalmente para essas pessoas que Jesus está falando. Não fique preocupado, porque você vai ser vestido. O Pai Celeste sabe que você precisa se cobrir, se vestir, e você vai ser coberto. Pode crer que você vai ganhar um cobertor. 2 cobertores. Pode crer que você vai ser visitado pelo anjo que traz camisas, pelo anjo que traz calças, que traz tênis, que traz sapatos, além dos anjos que trazem comidas, que te acordam à noite, ou que levam à tua casa, ou que facilitam a sua vida para acesso a essas coisas fundamentais e necessárias à existência. Mas muito mais do que isso, Jesus diz nos nossos dias, quando fala não andeis ansiosos pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir, isso recai sobretudo nos dias de hoje, especialmente para esse público que me assiste, que me vê, que me frequenta, que me segue. Eu sou seguido por muita gente pobre, nas favelas, em vários lugares, nos grotões do Brasil. Muita gente me assiste nos grotões de Portugal, da Ilha da Madeira, em Açores, nos lugares os mais variados, na África, em Angola, em Moçambique, em gente que está preocupada com o que vai vestir, com o que vai dar para os filhos vestirem, com o material escolar básico, com o uniformezinho das crianças. Mas também existem aqui comigo alguns milhares e milhares de pessoas bastante ricas, até abastadas, mas que se preocupam com o que vão cobrir, com que marca. Ah, eu botei essa marca aqui agora, mas vou tirar, porque eu já fiquei sabendo que uma amiga minha vai para a mesma festa que eu estou indo, com um vestido igualzinho, da mesma grife, então já não serve mais para mim esta aqui. Aí você imagina o que é significado, o que é valor, o que é importante
para uma pessoa que ocupa a mente profundamente ou totalmente com esses significados apenas. Vai ficar dodói, é uma questão de tempo. Pode não ter tido nenhum sintoma agora. Mas se isso se tornar visceral para você, você vai adoecer dessa sua ansiedade vaidosa e dessa vaidade ansiosa. Por uma perversão de significados e de valores. Por causa de besteira, de bobagem. E a gente tanto pode adoecer. E os que não têm são os que adoecem menos de ansiedade do que os que têm, que são os que mais se enfermam em razão da ansiedade. São aqueles que são visitados de maneira mais enfermiça pelo poder de desarranjo químico, hormonal, que a ansiedade produz com os seus derrames variados pelo organismo inteiro da gente. Então não andeis ansiosos pelo vosso corpo, pelo que a vez de vestir, se não tem nada para vestir, nem pelo vosso corpo com relação a acumular, para você ser uma espécie de rainha de Sabá das alternativas. Cuidado, é uma perversão de significados e de valores também, que vai adoecer você com o tempo. Aí Jesus diz no verso 26, preste atenção, observai as aves do céu. Essa é uma coisa assim tão romântica, tão fofa, tão lindinha. Observai as aves dos céus. Aí o cara diz, eu lá tenho tempo para ser um bird watcher. Bom, aqui em casa é o que eu faço o dia inteiro, é observar as aves dos céus. Ainda agora mesmo, os bem-te-vi se reuniram. Oi, amigo, tudo bem? Pode mandar ver, são vários bem-te-vis, sabiás, passarinhos variados aqui em casa, eu os observo todo dia. E eles já fazem parte aqui, já morreram, alguns ficaram pais, avós e morreram. Tem um monte de filhotes. As araras aqui, exatamente de cima, tem aquele pé de guapuruvu que bota uma copa enorme aqui em cima, dá uma castanhinha que elas vêm comer, e o ninho delas está aqui ao lado a metros de distância. Então, elas chegaram e agora já tem uma segunda ninhada. Daqui a pouco elas vão começar a ver os netos delas. Depois os bisnetos, elas são longevas. E eu aqui assistindo, observando as aves. E a melhor coisa que eu faço é observar as aves. Eu não leio a revista Forbes, mas eu observo as aves. Eu vejo a tranquilidade delas. Elas sabem que eu sou legal, que eu sou um bom dono de quintal, de terreno, de jardim, que eu molho todo dia, que eu planto coisas que elas gostam de comer, que a terra está sempre úmida, por isso elas têm muita minhoca para catar no meu ambiente. Essa terra aqui já sofreu uma quantidade grande de aterros refertilizantes, de modo que tem muito humus nessa terra. E eles não querem sair daqui porque tem tudo que eles precisam. Porque eu que sou o pai desse lugar, sou o pai celeste desse lugar, que sou o pai de providências desse lugar, que sou o pai de graça desse lugar, faço provimentos naturais. Olha, está cheio, eu estou olhando para aí, está cheio de borboleta também. O meu jardim aqui é um borboletário, porque tem flor, flor, flor que não acaba mais. As borboletas vêm, os beija-flores, os colibris, vêm todos para aí, porque tem. Observai as aves. Não semeiam, eu nunca vi, exceto quando elas estão fazendo ninho. Aí elas
Elas trabalham, mas eu nunca vi nenhuma delas semeando nada. Elas semeiam sem querer no cocôzinho. E tem um outro detalhe, aqui o meu jardim está cheio de plantas que eu não plantei, mas que o cocôzinho das árvores, das aves plantou. E de vez em quando, elas são centenas aqui, elas vão deixando o cocôzinho dela. E a minha instrução é, se nascer coisa bonita, não arranca. Vamos proteger. Então tem muita coisa no meu jardim. Metade do meu jardim eu plantei, a outra metade as aves plantaram. E algumas são matos bonitos, outras são árvores nobres, lindas, maravilhosas. Porque eu recebo a contribuição do papel orgânico delas no processo, do ecossistema, desse pequeno bioma da minha casa. Observem as aves dos céus e aprendam, relaxem, porque o vosso Pai Celeste vê, cuida e sabe. Antes que lhe o peçais, sabe que necessitais de todas as coisas. Olhem as aves, elas não semeiam, elas não têm hora marcada para colher, elas chegam, têm, elas comem. E elas não comem mais do que precisam, elas deixam. Elas não se empapuçam. Elas não têm celeiros. Elas não se preocupam com o dia de amanhã, elas sabem que cada dia trará os seus cuidados e também seus benefícios e suas bênçãos. E seus provimentos. Basta viver com saúde mental, espiritual e com os significados e valores certos, que todas as coisas começam a nos acompanhar. A gente começa a ser um centro de atratividade. Nossa vida passa a ter um poder centrífugo em relação a atrair benesses, graças e bênçãos diversas e variadas para a vida da gente. Elas não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, preste atenção nisso, por favor, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Que coisa mais singela, verdadeira e poderosa. Agora, infelizmente, a maioria lê isso aqui como uma poesia. No máximo decoram para recitar, bonitinho, é fofo. Jesus é tão fofo, mas ele não está querendo ser fofo. E quando ele incluiu no meio de amar o inimigo, orar pelos que nos perseguem, não nos vingarmos, não nos julgarmos, como a gente vai ver mais adiante, não fazemos isso ou aquilo, um monte de mandamentos seríssimos, aguentarmos o tranco, sermos generosos, bondosos, misericordiosos, solidários, ensináveis, tudo isso que vocês já viram antes aqui comigo, é uma viagem riquíssima até aqui, irreparável, é só coisa boa. É só saúde mental, espiritual, orgânica, física, humana, que nos está sendo servida nesse banquete da providência divina. E aí, no meio disso, ele diz, contudo, não andem ansiosos, olhem em volta, aprendam com as coisas simples, ressignifiquem a vida de vocês, aprendam com as aves, olhem só, vejam como elas vivem. E vocês não têm, não são aves, não voam, não têm exatamente as mesmas condições de subsistência, mas vocês podem aprender a mesma confiança de subsistência. E fazer os trabalhos pertinentes à vida humana, para a subsistência, para a vivência, mas sem serem motivados por nenhuma natureza angustiosa de desespero ansioso e, sobretudo, aquele desespero cumulativo, daqueles que querem acumular na terra. Não, a gente esvazia essa ansiedade sabendo que nós estamos ajuntando nos céus. Aí o coração ganha um chão novo para andar pacificadamente pelo planeta. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, preste atenção aqui,
porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Vocês vêm numa escala muito superior. Se o vosso Pai Celeste sustenta o que é mínimo, o que é pequeno, Ele não vai sustentar vocês. Vocês não acreditam no significado da criação? Vocês não acreditam na imputação de significado que a criação de vocês legou a vocês da parte de Deus? E prestem atenção, a pobreza do mundo não é por ausência de Deus na terra. Haveria comida para todo mundo, para os 8 bilhões de habitantes do planeta, se 1% não fossem donos de 65% do que deveria ser pertinente a todo mundo. Somos nós que somos os diabos da desigualdade, da fome, da miséria, da desgraça, das pestilências, das maldades, dos refugiados sem pátria, sem chão, sem terra. Somos nós. E o cara ainda pergunta, eu não posso crer em Deus porque Ele permite isso. Cara, se enxerga. Me dá vontade de te pegar e te dar uma surra para ver se você aprende que a miséria que habita essa terra é produzida por nós humanos, que nos dessignificamos por inteiro, que desaprendemos a ser gente e não cremos que se o pão fosse nosso todo dia, haveria pão para todos nós todo dia. Mas se você quer fazer do dia de hoje um dia em que você acumule pão para milhares de anos todo dia, milhões vão passar necessidade e você ainda tem a hipocrisia filosófica de dizer que não crê em Deus justamente por causa daquilo que você ajuda e contribui para criar contra Deus, contra o próximo, contra a vida, e pare de ser idiota. Pare de ser idiota. É cansativa a idiotice de vocês. Especialmente desse ateísmozinho inconsequente, que me satura, que me cansa. Qual de vós, verso 27, Jesus diz, você está me vendo? Qual de vós, por ansioso que esteja, por mais ansioso que eu levante, qual de vós, por mais neurótico e preocupado, consegue acrescentar 1 metro, um côvado, ou meio metro, ao curso da sua existência? O que Jesus está dizendo é literal mesmo. Você não consegue ter poder nem sobre o passo seguinte. Você não consegue ter poder nem sobre o passo seguinte. Você deu este passo. O próximo é graça de Deus também. Como o outro também é graça de Deus. Você acha que a sua ansiedade, o seu desespero, a sua pressa é que vão fazer você ir longe? São justamente os elementos que podem encurtar o seu caminho. A ansiedade é o maior encurtador de caminhos. Se conhece, é por isso que Jesus está aqui falando de longevidade, de saúde mental, de saúde emocional, de saúde afetiva, de saúde física, de saúde social relacional, de saúde econômica, de tudo isso. Quando ele fala de ansiedade, de ressignificação e revaloração da vida. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar meio metro ao curso da sua existência? Quem? A gente viu alguns anos atrás um cara que revolucionou o planeta e que, dentre os grandes ricos da Terra, parecia ser um sujeito que amadureceu com um coração legal e que estava num processo de melhorar seu próprio coração todos os dias e morreu prematuramente com 53 anos, se eu não estou enganado. O Steve Jobs.
mas com todo o dinheiro que ele tinha, com toda a genialidade que ele possuía, ele declara várias vezes no final da vida, sabendo que estava partindo, é justamente isso. Que com todo o poder que ele tinha, ele não conseguia acrescentar mais um dia ao curso da sua vida. Pode-se até ter o poder de ficar ligados em máquina, vegetando sem saber de nada, já descerebrados, numa existência vegetativa, que é só o corpo ali, emulado como um defunto no qual artificialmente o sangue corre por máquinas. Mas já não há mais vida. Porque nenhum de nós garante o que Deus chama vida, o que Jesus chama vida. Vida zoe, vida espiritual, vida psique, vida almática. Nenhum de nós, vida bio, vida orgânica, nenhum de nós tem o poder de acrescentar um palmo ao curso da sua vida. Então, por que você vai andar ansioso? Se você não consegue acrescentar 1 metro, meio metro ao curso da sua existência, deixe de ser idiota, arrogante, soberbo, vaidoso, tolo, bobo. Como diz o profeta Isaías, é no nosso descanso e na nossa paz que reside a nossa salvação, o nosso salvamento, o nosso livramento. É no nosso descanso, é na nossa paz. Os ambientes que reservam para nós a possibilidade de longevidade, de continuidade, de produtividade, de saúde, de continuidade. E quanto menos houver paz e descanso, menos longevidade provavelmente haja. Ou mais, por mais longevo fisicamente que você seja, você pode se tornar um longevo mental, psíquica, espiritualmente doentíssimo, vazio de tudo, morrente em todos os níveis da sua vida oca, vazia e insignificada. E aí Jesus prossegue fazendo mais perguntas para nós. Sobre a ansiedade, sobre a burrice da ansiedade. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário, quanto à multiplicação de roupas? Isso é o vestuário. Quando no primeiro caso ele falou, o corpo é mais do que o alimento, a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, ele está falando de coisa básica. Agora aqui, o vestuário, ele já está falando com um pessoal sobre o qual já fiz menção antes, que são aqueles para quem a vida é o que cobre o corpo. Não é o que a pessoa leva na alma, no coração, não é a vestimenta das suas emoções, não são as vestimentas da sua psique, não são as vestimentas dos seus pensamentos, não são as vestimentas espirituais das couraças de justiça e de verdade que nos protegem para viver. Não, é só mesmo uma variedade de vestuário em relação ao que o indivíduo dedica a vida inteira e gasta uma boa parte do tempo discutindo a respeito do assunto. E eu não tenho nada contra quem trabalha com moda, eu estou cheio de amigos e amigas que trabalham com moda de maneira linda. E muitos deles são pessoas equilibradas, que conseguiram colocar as coisas nos seus devidos lugares. E que buscam em primeiro lugar o reino de Deus, como a gente vai ver aqui. As demais coisas vão sendo acrescentadas. Mas por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Quanto às aparências? E aí tem também, hoje em dia, do ponto de vista da atualização, um outro tipo de vestuário. É o vestuário das nossas plásticas, que gera uma ansiedade brutal. Eu acompanho muita gente que, no curso dos anos, desde que as plásticas se transformaram em coisa acessível a quem tinha dinheiro e depois mais à classe média também, e depois
de um tempo até a quem não tem tanto dinheiro e que se submetem a fazer plásticas com gente que não consegue fazer nem bonecos de lama, mas que ousam se tornar cirurgiões plásticos de Araque e que cometem barbaridades na cara, no corpo das pessoas e até matam por imprudência, surgiu esse novo tipo de vestuário. Nos dias de Jesus, o vestuário mais variado, mais rico, pertencia a algum grupo de pessoas eminentes. Mas hoje em dia a sociedade inteira pensa em vestuário também como aquilo que veste a cara. O nariz é lindo, mas a pessoa resolveu que ela tem que ter o nariz de uma certa atriz. Que não é o nariz dela é lindo, compõe o rostinho dela com uma graça extraordinária, até o defeitinho, até uma coisa, uma propensão pequenamente adunca do nariz faz parte do todo, do charme. Aí a pessoa vai lá, corta o osso, raspa isso, tira aquilo, encurta o nariz, vira um negocinho, parece uma tartaruga diminuída, fica quase irreconhecível, quase tem que ser reapresentada. E aí as vestimentas da boca. Meu Deus, hoje eu vejo garotas de 18, 19, 20 anos alterando a cara. Não tem nenhum defeito físico, não tem nenhuma plástica corretiva a ser feita. Não tem nenhum defeito de queixo, estilo Noel Rosas para dentro, ou prognato demais, ou nada disso, não tem nenhum exagero. Tem todos os contornos perfeitos, mas que começam a viver ansiosos por essa vestimenta de face, de plástica facial, de plástica de seios, de plástica de corpo, de plástica de coxa, de plástica de tudo. E o mais trágico é que, em geral, essas pessoas, 90% das que eu vejo, pioram. Eram mais bonitas antes, conforme a natureza original. E aí depois, para remendar aquilo que elas não gostaram, elas vão fazendo mais, vão fazendo mais, vão fazendo mais, até que chegam aos 40 anos deformadas. Tem algumas que chegam aos 60 anos irreconhecíveis. Tem alguns outros que chegam aos 70 anos, você pensa que o cara está de mau gosto e de brincadeira de Halloween, que botou uma máscara de horrores, achando que fez grande coisa por si mesmo, por essa variedade de vestuário plástico com o qual vestem o corpo. E eu não sou careta de nada, eu reconheço que tem hora para tudo. Hora para tudo. E vejo algumas pessoas que fazem algumas harmonizações faciais que ficam muito lindas e muito melhores mesmo. Agora vejo o que a ansiedade produz de angústia, gerando um mercado louco de plásticas, e são plásticos mesmo, são vestimentas e vestuários plásticos, que a gente não para de tentar se vestir, se cobrir, se disfarçar, se reapresentar, se ressignificar com eles. Será possível que você não consegue entender que passou do normal, que caiu no exagero absoluto na sua vida e na vida de tanta gente? Eu estou conseguindo me fazer claro, não há nenhum desequilíbrio ou exagero no que eu estou dizendo, eu estou apelando para o bom senso e para a sabedoria, porque quem anda com sabedoria não vive com ansiedade. Não com essa ansiedade angustiosa que coloca você nesse caminho de uma tentativa de se metamorfosear externamente todo dia, angustiosamente até morrer. Vai morrer irreconhecível, sem os traços originais da vida. É patético. É desnecessário. Além de caro, acaba ficando muito feio, minha filha, meu filho. Hoje em dia tem muito homem vivendo assim, não são os metros sexuais, os caras são quilômetros sexuais, são milhas sexuais.
o metrosexual, que era o metropolitano da sexualidade, que queria ter todos aqueles cuidados, é o pessoal que raspa os pelos. Eu tenho a maior alegria de ser peludo, de ter peito. Hoje em dia está tudo branco, mas eu já fui todo preto. Minha canela, que com o tempo, com a velhice, foi perdendo pelo, já foi toda cheia. Eu gosto. Eu sou filho de uma família onde os homens não têm vergonha dos seus pelos, não têm vergonha das suas barbas, não têm vergonha das suas caras, não têm vergonha nem dos seus defeitos, não têm vergonha das suas rugas, tem até reconhecem a beleza masculina de um rosto que vai se envelhecendo com as rugas da vida, do tempo, as marcas da existência, carregam suas belezas extraordinárias, a menos que sejam defeitos desnecessários a serem mantidos. Do contrário, cuidado, porque essa ansiedade com o vestuário plástico da sua aparência pode deformar você, sem falar que vai fazer você gastar muita grana naquilo que não é vida e não é pão, e vai inverter significados e valores e vai colocar você diante de um espelho como um narciso crônico e incurável. Porque andais ansiosos com relação ao vestuário, à aparência. Considerai como crescem os lírios. Olha para os lírios. Aqui em casa a gente tem vários lírios e tem também umas orquídeas lindas. E eu vou replantar as minhas orquídeas sapatinho de judia. São lindas e elas se derramam. Mas na pandemia deu uma pragazinha nelas, eu não pude cuidar e elas morreram. Eu vou replantar porque elas estão fazendo falta aos meus olhos. É um espetáculo diário você vê aquela beleza que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer uma das minhas orquídeas sapatinho de judia. E das várias outras que eu tenho aqui. Lindas, maravilhosas. Algumas parecem genitálias vegetais de uma beleza colorida extraordinária. E eu adoro ver a relação das aves com elas, os beija-flores fecundando, polinizando, fazendo esse sexo vegetal que espalha a beleza de vida pela terra, pelo mundo e fertiliza o planeta. Olhem os lírios que nascem nos campos como mato para todo lado. Considerai como crescem. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, preste aqui atenção, eu, contudo, Jesus diz, vos afirmo, vos garanto, que nem Salomão, que era o arquétipo judaico da riqueza, da glória, da beleza, da opulência, daquilo que era uma variedade que vinha de todos os lugares da terra para o deleite dele. Em verdade eu vos digo, contudo eu vos digo, que nem Salomão em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, no melhor de tudo que ele teve, jamais se vestiu como qualquer um dos sapatinhos de judia. Como qualquer lírio, como qualquer orquídea, como qualquer flor, dá de muito, dá de pancada em Salomão ou em qualquer rei da terra, ou em qualquer princesa, ou em qualquer superstar. Meu Deus, eu já falei demais, já falei demais. Está na hora de parar, mas amanhã eu prossigo, e eventualmente amanhã eu termino. Mas o que eu disse já teve conclusões múltiplas. Enquanto eu fui falando, eu fui fechando e concluindo uma quantidade enorme de pensamentos para você se levantar sabendo. Por isso eu te peço, Jesus, que essa tua palavra, que essa saúde do Evangelho, que esse equilíbrio,
que esse estado mental de saúde, que esse estado mental de valores e de significados entrem no coração de cada um de nós. Eu estou falando é contigo mesmo, Jesus. Não tem ninguém mais na minha mente. Eu falo contigo, meu amor, meu Senhor, meu amigo, meu Paráclito, meu mais valente, meu dono, meu amo, minha vida e meu amor eterno. É contigo que eu falo. E clamo pela tua promessa de que o Espírito Santo não nos deixaria ensinando sozinhos, mas que o Espírito Santo daria convicção de verdade ao coração de todo ser humano de boa vontade, e que também teria o poder de arrebentar carapaças, trancas de ferro, portões aferrolhados por dentro que poderiam ser partidos pela sutileza da tua graça e o sopro do teu Espírito do lado de fora. É o que eu te peço que esteja acontecendo agora. Assim como essa chuva que cai atrás de mim e que rega a terra, eu permito que se cumpra a tua palavra que tem na chuva essa metáfora, que diz que tu não permitirás que a semente da tua palavra volte para ti vazia, sem fruto. Ao contrário, ela será regada pelas chuvas e brotará e dará o devido fruto no seu tempo. E eu sei que está chegando o tempo de muito fruto lindo aparecer. É o que eu te peço. Em teu nome, Jesus. Amém e amém. Olha só, gente boa. Dê uma olhada aí, tem um QR Code ali em cima. Você aponta a sua câmera, ela joga você para um ambiente de cartões de crédito para quem quer ajudar o meu ministério, o meu trabalho. Uma coisa é uma coisa, não tem nada a ver com a minha vida pessoal. Minha vida pessoal não se mistura. Faço questão de dizer. É o meu ministério que precisa atingir o mundo inteiro. Eu já tive um tempo na vida em que eu atingia o mundo inteiro. Agora chegou a hora, mais do que nunca, disso acontecer. O que eu estou pregando aqui vai ser colocado em inglês, em espanhol, em milhares de outras línguas e distribuído na terra. E eu preciso da sua ajuda, da sua parceria, do seu comprometimento em amor fraterno, alegre e feliz. Se não for com alegria, não dê, porque eu não tenho nenhuma barganha a fazer com você, nenhuma promessa a te oferecer, não tem magia aqui. Tem lucidez, consciência, compromisso e vontade solidária de participar. Se for assim, venha. Se não for assim, não apareça. Por favor. Aí tem um segundo Pix aí, que carrega meu nome e da minha mulher. Esse está aí a pedido de alguns poucos amigos, porque não tinha até algum tempo atrás. Mas eles pediram para eu botar e eu botei. Quem é inteligente sabe a razão, eu não vou nem falar no assunto. Mas eu quero ir adiante. Eu quero adiante convidando você para a viagem que eu vou fazer à Turquia no dia 2 de maio deste ano de 2024. Roda, Caio. Roda, roda, roda e deixa o meu áudio aberto. Vai, garoto. Tá aí. Foi a última viagem à Turquia antes da pandemia. Eu já fui muitas vezes. Esse é um lugar que a gente não pode deixar de ir, a Capadócia. Agora, a Capadócia também é riquíssima de arqueologia. Pode baixar um pouco o meu som lá. É riquíssima de arqueologia pré-diluviana. Aí é o hotel de Kuchadass, onde a gente fica e a moçada adora. Aí é Pamukkale, onde a gente vai, tem muita arqueologia para ser visitada, não só de Herápolis, Laodiceia,
colossos, mas também coisas muito mais antigas, como aí na Capadócia. Eles estão desencavando moradas humanas onde residiram mais de 20, 30, até 50 mil pessoas, logo depois da última era do gelo. Portanto, são habitações antes do dilúvio de Noé. E por que eu quero levar você para um ambiente pré-diluviano? Vou levar você para Göbekli Tepe, para Karan Tepe, para uma quantidade enorme de achados arqueológicos que estão obrigando a história humana a ser reescrita, redatada por inteiro. Fora as descobertas submarinas em todos os oceanos, mares e grandes lagunas do planeta, de civilizações que foram afogadas no grande dilúvio, conforme a narrativa bíblica. Eu tenho milhões de informações a passar para você. E quero que você se inscreva aí na Parpar Turismo, está aí o endereço, parparturismo.com, e aí tem 2023/12/19 Turquia, 2024 você cai no ambiente da Renata, da Renatinha querida da Parpar Turismo. Se inscreva logo, já tem um grupo de pessoas, praticamente um ônibus cheio, eu quero levar no mínimo 2 e quero que você corra, para você ter tempo suficiente para ir tomando as suas providências de viagem, tá bom? E a outra coisa que eu quero é dizer, hoje é quinta-feira, hoje à noite eu vou estar no Inteligência Limitada, aí em São Paulo, com meu querido Rogério Vilela, falando sobre o poder da oração, lá no canal do Inteligência Limitada. Se você quiser participar, foi um programa de quase 4 horas de duração, somente o Rogério Vilela e eu conversando sobre oração, milagre, intervenção divina, coisas extraordinárias. Eu queria que você participasse, tá bom? E por último, nós estamos chegando agora, já o domingo, outro domingo, de reuniões da gente aqui no The Brain, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Roda, Caio, olha aí. Hoje chegou um material novo que eu vou rodar amanhã, que o nosso querido Gabriel Caldeira, que cresceu aqui com a gente e hoje é um artista fabuloso, produziu. E eu espero você no próximo domingo, 5 da tarde, todo mundo chega para confraternização. 6 horas começa um louvor gostoso, e aí logo depois eu trago a palavra, e aí depois a gente se abraça, beija, ora, se aconchega, a gente se acolhe, a gente crê em intervenção divina, em graça e milagre de Deus na vida de todo aquele que se aproxima com o coração quebrantado e cheio de fé. Por isso eu aguardo, eu espero você lá. Não deixe de vir, de convidar os amigos e de recomendar que os seus amigos que moram em Brasília, mesmo que você esteja me vendo do outro lado da terra, os amigos que você conhece em Brasília apareçam no próximo domingo, todo domingo, no mesmo lugar, The Brain, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Um beijo, não sei se eu estou esquecendo alguma outra coisa. Não? Tá tudo certo? Então tá tudo certo. Um beijo, Deus nos abençoe. Chuva linda e gostosa, continua chuvinha. Não para não, minha companheira. Vai firme, vai em frente, porque esse chão do Brasil Central te necessita. E que haja chuva de graça e de bênção na vida de todos nós, em nome de Jesus. Fiquem com o Senhor Jesus, em nome dele. Amém, amém, amém.